O canal Comic Zone fez um vídeo, o Thiago do canal, ele fez um vídeo, foi uma revolta dele. Ele mora lá no Canadá, ele tem 2 filhas, uma de 6 anos, outra de 9, se eu não me engano. Eu acho que eu não faria o vídeo que ele fez. Porque ele quis fazer um vídeo sobre, assim, do tipo, será que nós não somos a última geração que lê quadrinhos e não sei o quê? E deu pra ver que, assim, ó, aquela era a pauta, mas de repente começou a vir outras coisas. E aí ele fez um vídeo desabafo, de que as filhas dele não liam quadrinhos, e, porra, eu sou editor, eu tenho quadrinho pela casa inteira, eu compro mangá pra guria, eu já falei que eu dou dinheiro se ela lê, e ela lê 10 minutos e tá se sentindo cansada e precisa ir fazer outras coisas, precisa nem Netflix assiste direito, é só rede social, Roblox e os caralho. E aí, enfim, aí o cara soltou a franga, né? Igual a Luísa que está no Canadá. E aí a galera começou a discutir, né? E isso é uma discussão que tem. Eu fiz um fio sobre leitura de não só de quadrinhos, mas de livros, né? Uma coisa que eu tenho escutado de diferentes agentes, né? Seja editores, seja colecionadores, seja do público leigo, mas uma coisa que eu tenho escutado, e tem pesquisas recentes que saíram mostrando isso, é que a leitura no Brasil está despencando, né? A gente está numa franca queda da leitura. O mercado editorial está sentindo isso muito forte, muito forte. Tá difícil para muita editora já. Eu acho que, assim, se continuar nesse ritmo daqui 5 anos, uma caralhada de editora já fechou. Eu acho que, assim, tá se encaminhando pra uma situação que beira o insustentável. Porque, assim, o que aconteceu foi que o nível não era dos mais altos, mas aí veio a pandemia, melhorou muito, e no pós-pandemia caiu para níveis inferiores aos anteriores do pré-pandemia, ou seja, tá no pior momento. E aí tem essa discussão do livro tá caro. Sim, tá caro, mas o Thiago, aquele desabafo dele ali, eu acho que vale a pena, porque ele falou assim, cara, assim... Tipo, ok, eu sou editor e eu reconheço que às vezes os livros ficam caros. Mas aqui tem livro em casa. Tem livro na minha casa. Ele começou a surtar. E as minhas filhas ainda assim não lê. Não tem como falar do caro. Aqui no Canadá as bibliotecas têm muito quadrinho. Basta pegar na biblioteca. Não pega. Aí, enfim, aí começou uma discussão sobre a leitura, sobre o papel da leitura, sobre o quanto que os jovens hoje não leem, etc, etc. E aí eu comentei, fiz um texto aqui no canal mesmo. E eu botei no Blue Sky, botei no Instagram. Falando que, por exemplo, quando a gente olha para os quadrinhos, teve 2 grandes crises, né? Assim, tipo... Os quadrinhos eles meio que surgem ali, enquanto o que a gente entende por quadrinhos, um certo modelo de negócio surge ali junto com o cinema. Mas quando aparece a televisão bem no meio do século, os quadrinhos já levam uma porrada. O pessoal às vezes esquece dos anos 50 e quando começa a cair, principalmente nos Estados Unidos, que a gente tem números, quando começa a cair a venda de quadrinhos nos anos 50, o pessoal atribui muito as campanhas anti-quadrinhos nos anos 50, que de fato atrapalharam. Teve também nos anos 50, a principal distribuidora acabou caindo uma lei antitrust e tal, enfim. Eles perderam a principal distribuidora da época, então tem várias coisas. Mas historiadores como o João Paul Gabier vão dizer, olha, o principal fator na verdade foi a televisão. A gente consegue ver direitinho pelos números que a televisão já fez a leitura de quadrinhos despencar. Só não ficou maior, só não se sentiu mais isso porque a gente teve o fenômeno dos baby boomers, estava vindo muita criança, então mesmo caindo o consumo, como tinha mais crianças chegando no mercado, a coisa ficou mais ou menos ali. Só que assim, tu vê, desde os anos 60 para cá, a gente estuda isso muito no campo dos quadrinhos, desde os anos 60 para cá, a gente tem tido uma constante adultização dos quadrinhos. Desde os anos 60 é a época dos quadrinhos adultos, underground, bababá, e esse movimento só se intensificou. Nos anos 90 para 2000, a gente tem uma nova paulada, que começa já a vir com os videogames, começa a vir com a TV a cabo e aí vem a internet. Aí essa é uma nova paulada no mundo dos quadrinhos, eu acho que no geral, e pro mundo da literatura como um todo também. Daí você tem mais um outro grande fator da distração, porque uma coisa que é interessante, e agora para além dos quadrinhos, vamos, né, pensar mais amplo, pensar numa perspectiva de uma criança. Uma criança que cresceu entre os anos 50 poucas, não era tantas famílias que ainda tinham televisão, vamos pegar nos 60. Uma criança que cresceu entre os anos 60 e 90 era uma criança que via muita televisão, mas ela não via o tempo todo de televisão. Por quê? Porque a programação infantil, ela tinha um horário, tá ligado? Mesmo que a criança quisesse passar o dia inteiro pendurada na televisão, a programação infantil ia só até um certo tempo. E mesmo que às vezes a criança pudesse ter interesse em um programa ou outro adulto, não eram todos que ela ia ter interesse. Então o que acontecia é que as crianças, mesmo mais viciadas em televisão, em alguma dose se entediavam da televisão. E daí com isso iam ler quadrinho, iam jogar futebol, iam fazer outras coisas da vida. Também tem que levar em conta que as televisões muitas vezes, depois que começou a ter essa coisa de ter televisão no quarto, mas as televisões ficavam na sala, então tu tinha que competir com o resto da família. Então às vezes dentro da programação infantil um negócio mais para os pais colocavam no programa para eles. Então eu quero dizer o seguinte, mesmo com a televisão chegando, a leitura das crianças não foi tão comprometida. Ela começou a ter que disputar mais espaço, mas ela não foi tão comprometida. Com a internet, galera, e principalmente com a parte... Por que a coisa começa a mudar já na TV a cabo? Porque começa a vir Cartoon Network, programação 24 horas, aí começa a ter desenho 24 horas, começa a ter o videogame, que se tu tem um jogo atrás do outro, também não tem ali diversão por um bom tempo. Só que quando chega a internet, e principalmente as redes sociais, aí fudeu. Parem pra pensar, nós somos a primeira leva de humanos, eu não falo exatamente de geração, porque o pessoal pensa por idade, então a primeira leva de humanos, dos 80 aos 8 anos de idade, a gente é a primeira leva de seres humanos a lidar com uma coisa chamada oferta infinita. A gente nunca teve isso.
é lógico que a gente vai bugar, é lógico que a gente vai travar, tá ligado? E vai ser um desafio para a área da educação, vai ser um desafio para as políticas públicas, vai ser um desafio para tudo, cara. Parem para pensar, nós nunca tivemos a situação de ter coisas para assistir que não acabam nunca. A tela infinita lá do TikTok, do Reels, do Shorts aqui do YouTube, mas mesmo tu assistindo vídeos convencionais, como esse aqui, né, na horizontal, pode ter um atrás do outro, cara, tem um atrás do outro, você não dorme mais e você nunca vai esgotar. E aí vem um desafio de educar criança. Eu lembro que uma vez eu tive uma discussão com a minha mãe, discussão assim no sentido positivo, é dois gaúchos, gaúcho é grosso, fala grosso. E a minha mãe falou assim, tu restringe demais a TV pra tua guria, tu não deixa ela ver tanta TV. Eu disse, mãe, eu deixo ela ver TV basicamente o mesmo tempo que tu me deixava. Mas eu te deixava livre. Sim, tu me deixava livre, só que eu só assistia programação infantil, depois eu não tinha programação infantil, eu ia fazer outra coisa da vida. Essa nova geração, se tu deixa ela ver TV ou internet livre, ela não sai mais daquilo, é óbvio, porque ali não acaba nunca. E se pra nós adultos já é difícil, a caralhada de adulto viciado em celular. Uma vez eu vi essa pesquisa um pouco mais velha, eu vi faz uns 10 anos, uma vez fizeram um levantamento, foi ali da USP, que o maior número de pessoas viciadas em celular eram idosos. Então perceba, você tem uma oferta infinita e você tá lidando com pessoas, das mais velhas às mais novas, que não tem uma experiência, para citar o Walter Benjamin, não tem uma experiência de gerações anteriores para te dizer como é que você pode lidar com isso. Como é que eu vou lidar com isso? Não tem uma geração anterior que passou por isso para te dar pelo menos um pouco de triz. Não, a gente é a primeira galera que tá tendo que lidar com isso. E como é que a gente tá lidando? Da pior maneira. A gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe. E é por causa desses, agora os jogos, os tigrinhos da vida, por que isso virou uma pandemia? O pessoal tudo viciado em jogo? Pelo mesmo motivo. E é por isso que às vezes eu acho chato esse papo que pega muito a pornografia como foco de vício. Não, porque a pornografia, aí vem esses discursos anti-pornografia. Eu já cansei de falar aqui, não vou repetir. A indústria pornográfica, várias coisas a se criticar. A pornografia é uma expressão cultural, vem desde o Paleolítico, todas as culturas, todas as orientações políticas, sempre teve pornografia. Em qualquer lugar teve pornografia, tá? Amanhã vai ser outro regime, vai ser outra sociedade, vai ser outro planeta, a gente vai estar fazendo colônia em Marte, a gente vai estar batendo punheta com pornografia. Pornografia sempre teve. E aí muitas vezes vem essa coisa assim, o vício da pornografia. O grande problema da pornografia, tem outros problemas, né? Que aí são intrínsecos ao modelo de produção e tal, mas assim, falando só da perspectiva do consumo. O grande problema hoje do consumo de pornografia não é a pornografia em si, é o modelo, é a forma de consumo. Porque assim como pode ser pornografia, pode ser jogo, pode ser esses vídeos vazios de piadinhas e memes sem fim, que você pode ver no TikTok, no Instagram, no YouTube. A gente tem oferta infinita de tudo, tá ligado? De tudo. Não é só pornografia. Se fosse só pornografia, era muito fácil de resolver. Ou pelo menos bem mais fácil. Não, a gente tem oferta infinita de tudo. E aí como é que a gente lida como sociedade? Como é que a gente lida com os mais novos? Como é que a gente lida com os mais velhos? Como é que a gente lida nesse mundo? E a gente não tem essa resposta. Isso é angustiante. A gente não tem essa resposta. Daí demanda de nós mesmos uma autonomia fodida que a gente não precisava ter. Exige de nós uma disciplina que é muito pesada, de você ter que dizer não para um negócio que naquela hora está te dando prazer. Você tá ali já 3 horas, só vendo, veja, esquece, não tô nem pensando em pornografia, você tá 3 horas, até porque pornografia, eu não sei, mora que depois que tu dá uma, depois que você dá aquela descarregada, às vezes dá uma cansada, né? Mas sei lá, você tá vendo um monte de coisa engraçada, um vídeo engraçadinho atrás do outro, você já tá 3 horas no celular, um vídeo engraçadinho atrás do outro, um vídeo engraçadinho atrás do outro. Qual é o momento que você para? Vocês já pararam que a gente vive também uma época onde a galera tá enfiando o remédio pra dormir pelo rabo, cara? Por que tu acha que a gente tá com tanta dificuldade pra dormir? Eternamente hiperestimulado pela oferta infinita. A gente não sabe lidar com isso, e exige da gente uma disciplina, assim, muito, muito full. Eu vou assistir, tipo, não sou de ferro, eu quero ficar vendo umas bobagens na internet, eu vou assistir por 1 hora. Aí se você trabalha em casa, se você tem tudo bem. Agora eu fico imaginando, sei lá, o cara, por exemplo, eu fico vendo, assim, né, diferentes profissões onde a pessoa tem um tempo ali que ela tá ociosa, ela tem que ficar esperando alguém chegar, pessoal que trabalha em recepção, professores, preparador físico, né, às vezes não chegou ainda o cliente, entregador de aplicativo que chama a pessoa demora às vezes pra chegar, se é prédio, tem que descer elevador, etc. Ou tá ali no restaurante esperando, sai um pedido pra levar, tá na parada de ônibus esperando um ônibus, sei lá, a gente tem 1000 situações possíveis que o tédio bate na porta e tu tem na mão um celular, com a oferta infinita. Como é que você faz? A gente sabe o que a gente faz? A gente vai direto pro celular. Tem uma disciplina assim, não, tô usando demais esse negócio aqui, isso aqui eu vou ficar muito tempo grudado. Quem é que tem essa disciplina, assim, essa capacidade, assim? É muito difícil, cara. E de novo, pra tu ter isso, tem que ter uma rotina muito estável, muito tranquila. Se tu não tem, tu não consegue emplacar isso. Uber esperando corrida, Vocês já repararam que antes dos celulares, por exemplo, voltando para a questão dos quadrinhos, tinha às vezes um gibizinho surrado da Turma da Mônica no banheiro. Muitas famílias faziam isso, deixar uns gibizinhos, umas revistas lá, ou mesmo meu pai ia cagar, meu pai lia jornal. Era o cigarro na pia e o jornal na mão. O cigarro na pia e o jornal na mão. Era meu pai indo no banheiro. Hoje, você que tá me vendo, você vai cagar e você leva o celular. Você responde às pessoas e conversa naturalmente enquanto você está defecando. Às vezes até manda áudio. Então, como eu tava te falando, acho que a gente deveria fazer um negócio mais importante, que é o seguinte.
Aí quando a gente vai pensar nas gerações mais novas, a gente não sabe o que fazer, né, cara? Porque, assim, essas crianças que agora estão aí, elas, assim, a criança por si só, ela não tem maturidade cognitiva. A criança, não tem como a criança ela dizer, já viu o suficiente, chega por hoje. Não tem, não tem. Então cabe muitas vezes aos pais dizer, não, deu. Isso é o suficiente. Só que eu já cansei de falar para vocês que isso também é um recorte de classe. Famílias de classe média para cima, classe média média para cima, em alguma dose elas conseguem ter isso sob controle. Famílias mais pobres fica muito difícil, porque às vezes você tem que levar o filho junto do seu trabalho, você não tem onde deixar a criança, você tem que levar junto. E aí o que acontece? Tá lá a criança entediadíssima, com os pais trabalhando em volta. O que que você faz? Você começa a ficar nervoso, a criança tá entediada, a criança também começa a ficar, ou ela começa a incomodar, ela começa a ficar triste, ou ela começa a chorar, tá com o celular na mão dela. Aí voltando pro mercado livreiro, sim, estamos cada vez lendo menos. Ao mesmo tempo que a gente lê demais na internet, né? Lê texto, lê nem que seja ler conversa de WhatsApp. Mas a gente tá lendo menos livros, sentando, botando menos uma bunda numa poltrona, numa cadeira, num banco, sei lá onde, e lendo um livro. Cada vez menos estamos fazendo isso, né? Pelo menos são os que os números indicam e é o que eu escuto da galera de dentro do mercado. E isso tá pegando muito também na infância, né? Agora, para fazer um contraponto ao que eu tô falando aqui, às vezes eu fico pensando se as crianças antes liam mais, justamente por causa só do fato de elas estarem entediadas, mas não é que fosse a coisa mais divertida do mundo. Eu começo a pensar nisso, não sei. Porque eu tava pensando em mim, tá ligado? Porque assim, uma discussão começa a surgir até que ponto a leitura não é um hábito estritamente adulto. Porque quando eu era criança, no começo, minha mãe lia pra mim historinha e tal. Aí depois que eu aprendi a ler, depois de um certo tempo, minha mãe parou de ler pra mim, e eu também parei de ler. Eu acho que entre os meus, 5, 6 anos até uns 13 anos, eu não lia nada, cara. Eu não lia livro, eu não lia quadrinho, eu não lia nada. Eu não lia nada. Eu jogava videogame, eu jogava futebol, eu não lia, cara. Eu, assim, acho que eu não lia quase nada. Assistia filme. Aí quando eu tinha 13 anos, eu sempre já comentei também esse episódio aqui. Aí eu fui numa banca, eu vi um gibizinho do Batman, comprei. E aí eu li, e foi a primeira vez que eu tive assim, já mais velho, né, com 13 anos, eu tive assim um prazer, sabe? Assim, um prazer de leitura. Eu gostei de estar lendo aquilo. Aí eu lembro que até eu falei com a minha mãe, mãe, eu posso posso ficar todo mês comprar, que a gente vivia no contadinho. Aí a mãe olhou o preço, não, tudo bem, eu pago pra ti todo mês uma revistinha do Batman. E aí, a partir dali, eu comecei a ter gosto por leitura. Aí, de repente, eu já comecei a pegar livro de filosofia. Aí fui abrindo o leque. Mas foi orgânico, saca? Eu também não sei até que ponto, para meio que desdizer tudo, não é que eu desdizer tudo que eu falei, acho que quase tudo que eu falei ainda tá valendo, mas eu quero dizer, até que ponto, quando a gente fica angustiado com, como não foi no vídeo do Thiago ali, né, sei lá, uma menina de 9 anos que não lê, até que ponto talvez isso não tenha a ver com o tempo dela, né, o tempo da própria criança, assim, tipo, eu numa época que ainda não tinha internet plenamente disponível, eu também não lia. Eu fui ler depois. E foi uma busca muito minha, foi um prazer muito meu. Eu encontrei esse prazer sem ninguém ficar me empurrando. Agora, que a oferta infinita é um negócio que a gente precisa encontrar um jeito de lidar, principalmente com as crianças, a gente precisa, né? E eu acho que hoje meio que virou um consenso, assim, creio eu, entre educadores, que assim, tem que restringir o acesso, não tem outra alternativa. Tem que restringir o acesso. Sei lá, episódio de desenho, 3 episódios. Deu. 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, no máximo, por dia, no máximo. Às vezes até menos, né? Por exemplo, aqui em casa a gente fazia uma política de durante a semana não ver TV. Só no sábado e domingo. Ah, mas é verdade, o pessoal falando da coleção Vagalume. Quando eu era criança, minha escola fez a gente ler a coleção Vagalume. Teve uns que eu gostei. Ah, não, tá, eu li alguma coisa, mas muito forçado pela escola, é verdade. Mas eu não era uma busca minha, né? Tinha que vir de professora cobrar. Depois virou depois eu passei a ir atrás por conta própria. Eu respondi lá aquele fio enorme lá do camarada, né? Então, assim. Ah, tá. E só pra não deixar de fora. E a questão dos preços, que a galera sempre fala. Tá, mas pô, tá muito caro o livro. É que assim, ó. Eu não posso falar do mercado editorial inteiro, porque daí eu não acompanho. Eu posso falar do mercado de quadrinhos. Assim, isso é fato, né, cara? O mercado de quadrinhos, desde os anos 2000, ele apostou muito no colecionismo. Às vezes, há quem diga que não tinha como apostar em outra coisa, né? Ou seja, justamente porque estava chegando na internet, justamente porque a competição por atenção estava ficando cada vez maior. Então, começou a cada vez mais se investir no mercado de colecionadores, porque o colecionador, apesar de, às vezes, nem ter tempo de consumir os livros que lê, ele compra para botar na estante. Então, no geral, as editoras, teve umas ou outras que ainda procuraram ir numa outra direção, mas o que a gente viu desde os anos 2000, desde que a editora abriu, que lançava aqueles formatinhos super-herói, passou para as edições premium, que eram de papel couché, tombada quadrado, que era uma coisa mega luxuosa para a época. Enfim, desde aquela época, a gente tem essa progressão. Eu tô pegando esse evento da editora abril, mas tem outras coisas que aconteceram na mesma época, a editora Ópera Gráfica, que também tinha todo um apelo, enfim, pelo colecionista. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, no mercado de quadrinhos, desde os anos 2000, se optou mais pelo mercado colecionador, que era um mercado mais garantido, só que
Assim, todo mundo, eu acho que todo mundo tem noção disso, ou seja, os editores não estão ingênuos quanto a isso. É difícil tu encontrar uma saída. Todo mundo percebe que a gente acionou uma espiral da morte, e a espiral da morte está cada vez mais espiralando. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: qual é a espiral da morte? É uma sacada simples, né? Você investe para colecionadores, você diminui a tiragem. E você aumenta o luxo. E às vezes esse luxo nem é tão luxo. Às vezes é uma capa, é uma lombada quadrada, é um papel couché, é uma capa dura. Mas vai, você aposta em colecionadores. Esse produto ele fica mais, ele acaba ficando mais caro. E como ele é voltado mais para o colecionador, ele vai ter uma tiragem mais baixa. Só que esse público colecionador, ele muito pouco se renova. Então você lança, aí aqueles colecionadores compram, aí você lança outro material depois, e esse material que vem depois, vamos dizer, 5, 10 daqueles colecionadores já morreram. E surgiu só mais um novo. Ou seja, quer dizer o seguinte, esse público ele não se renova tanto. Então você vai cada vez vendendo para menos gente. E como você vai vendendo para menos gente, você tem cada vez mais que diminuir tiragem. E quando você vai diminuir tiragem, você aumenta ainda mais o preço. E quando você aumenta ainda mais o preço, menos gente consegue comprar. E como menos gente começa a comprar, você ainda precisa diminuir ainda mais a tiragem para aumentar ainda mais, e vai aumentar mais o preço, que depois vai gerar menos gente comprando. Vocês entenderam? É a espiral da morte. É uma espiral da morte, porque tu vai tendo que, o tempo todo, essa lógica vai forçando os material a ficar cada vez mais caro, porque a tiragem vai ficando cada vez menor, porque você vai atendendo cada vez menos pessoas. Então, sim, eu acho que o preço é um problema. Agora, por outro lado, às vezes eu fico me perguntando se, dada a competição, a luta por atenção, se teria como ser de outra forma. Eu acho que o vídeo do Thiago é bom no sentido de ele falar, olha, cara, sim, quadrinho é caro, mas as minhas filhas têm acesso a tudo. Eu tenho uma coleção enorme aqui. Eu publico quadrinhos. A biblioteca perto, que fica uma quadra da nossa casa, tem um monte de quadrinho. E mesmo assim elas não leem. Então, assim, o preço é um fator, sim. Não estou desconsiderando o preço, mas eu acho que não é o único fator. Por isso que eu falei tanto da oferta infinita. Eu ainda talvez, eu arriscaria dizer que ainda a questão da oferta infinita é um fator mais forte do que até o próprio preço. Agora, o preço obviamente não ajuda. E, cara, tá muito caro o livro, né? Tá um troço, assim, quadrinho, bicho. Tá difícil. Tá muito difícil. Assim, a gente naturalizou, já tá natural o quadrinho sem ser, custar R$ 100. Eu vou falar até um negócio que me prejudica, porque às vezes as editoras me procuram para eu anunciar um determinado quadrinho, para eu anunciar determinada obra, mas assim, ó, eu tenho um papo muito honesto com quem me procura para eu fazer anúncio, né, para fazer publi. E eu falo, olha, é o seguinte, o meu mel tem limite. Porque a maioria do público aqui do Quadrinho Sarjeta é uma galera que não lê quadrinhos, né? Ah, é porque tu fala com a galera que não lê? Não, é porque a galera que lê já é minúscula. Gente, eu consigo, volta e meia, não é tão difícil, eu consigo mais de 100 mil visualizações em vídeos longos. Esses livros que eu tô falando, tirando, vai lá, mangás mais hypados, tirando obras DC e Marvel mais famosas e tirando Turma da Mônica, que ainda é lançada muitas vezes em banca, então tem uma tiragem alta. Tirando esses três, a tiragem de quadrinho no Brasil é baixa, cara. Às vezes é o quê? 10 mil, 5 mil, 3 mil exemplares para um país de 200 milhões de pessoas, tá? O Oni Sargento consegue, às vezes, nos vídeos, mais de 100 mil visualizações. É óbvio que a imensa maioria não lê quadrinhos. A esmagadora maioria não lê quadrinhos. E aí uma coisa que eu tenho falado para quem me procura, eu falo assim, olha, é o seguinte, o meu mel vai até um certo pedaço, porque assim, uma pessoa que não está acostumada a ler quadrinhos, aí eu falo aqui de uma história, a pessoa fala, porra do caralho, que fascinante. Aí a pessoa vai procurar, é R$ 200. Uma pessoa que nunca comprou quadrinhos, dificilmente vai começar por um quadrinho de R$ 200, tá ligado? A pessoa nem sabe se ela vai gostar ainda, ela tá conhecendo. Então é muito difícil, cara. É muito difícil. Inclusive, eu falei recentemente desse quadrinho aqui que tá saindo pro Poptopia. Fiz publi pra ele e tô refazendo aqui de novo, não é só porque fui pago para tal. É um quadrinho croata, cara. Quanto tempo que não, sei lá, tinha quadrinho croata que sai no Brasil. E, porra, a história, eu fiz o short aqui, né? O pai, relação fodida, estranha pra diabo entre o pai dele e ele. O cara é um quadrinista, o pai também é quadrinista. E aí, um belo dia, o personagem Velho Oeste que o pai criou, que é um personagem todo esquisito, bate na porta, tem um cara com couro apertado, saco proeminente, bunda. Tu tem uma questão sexual ali estranha, porque é uma coisa intermediada na relação pai e filho. É esquisito pra diabo, é um quadrinho interessante e estranho. Texas Kid My Bro aqui, né? Pra quem. Texas Kid My Bro. Tá ali no Catarse, né? Financiamento coletivo. Agora veja, não é um quadrinho exatamente barato, né? Porque assim, eu vou ser bem franco, pra mim, enquanto canal, muito pouco afeta isso tudo. Eu tenho aqui livro suficiente pra abastecer 20 anos, mais de 20 anos de canal. Se amanhã não tiver mais nenhum quadrinho sendo publicado, eu consigo mais ou menos tocar tudo igual. Agora, é assustador, assim, do jeito que as coisas estão indo, assim, um certo apocalipse tá no horizonte. Agora, por outro lado, pode ter lugares que as coisas escapem, né? Tu teve recentemente uma nova leva de quadrinhos
fazendo sucesso com o público adolescente, caso do Heartstopper e tal. Tu tem os Webtoon, que ainda é difícil aferir o quanto que as pessoas leem, mas tem muita gente lendo Webtoon. Eu acho que o que vai acontecer, na real, é que assim como os quadrinhos tiveram que se reinventar pós-televisão, provavelmente agora nessa era pós-internet eles vão ter que se reinventar. E aquela aposta que se fez no colecionador, ela tá chegando no seu limite. Tem alguns anos ainda pela frente, não acho que também vai ser amanhã, mas eu acho que ela tá chegando no seu limite. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.